informei recentemente que houve 3 processos em que nós ganhamos 3. O primeiro deles foi do nosso querido irmão Antônio Alfaiate. Esse irmão, por criticar o pastor Ailton, ele foi proibido de entrar, de ingressar no templo. Como todos sabem, o templo é de natureza pública. Qualquer cidadão pode entrar sem nenhum impedimento. Isso seja em qualquer religião, desde que você se comporte de uma forma decente. No caso, o irmão Antônio foi, e os segurança da igreja, os segurança armados, todos eles são armados, e proibiram e não deixaram o irmão assistir o culto. Isso tinha 2 testemunhas que presenciaram. O juiz de primeiro grau condenou em R$ 1.000, eles recorreram, aí o juiz, no caso o segundo grau, que são 3 desembargadores, concordaram de forma unânime em aumentar de 1.000 para R$ 3.000 a indenização pelo ato da igreja, e também condenados ainda em R$ 1.000 de honorários. Então esse aí é o irmão Antônio Alfaiate. O outro irmão, o irmão Anthony Joseph, que tem um canal, que é nosso amigo, também tem uma vitória. Ele tem uma vitória de ter acesso aos valores que se paga ao contrato da Rede Brasil e às 20 retransmissoras de rádio. Então, foi uma vitória grande. Eles, os desembargadores, não deixaram ter acesso ao contrato por conta da questão da confiabilidade contratual, tá certo? Mas os desembargadores autorizaram o acesso. Então, a gente vai saber quanto custa o aluguel da Rede Brasil e das rádios, porque o irmão Anthony conseguiu isso para a vitória, aí no caso de quem tem dúvida, o que se paga pela Rede Brasil. E brevemente eu vou pedir o cumprimento dessa ação para que todos conheçam. Bom dia, irmão Eric, bom dia. Eric, eu assisti agora há pouco o seu vídeo informando e também lendo uma mensagem de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá em Moreno, onde teve a participação desse presbítero, parece-me que está afastado, e também estava em campanha eleitoral, cedendo e fornecendo a retroescavadeira de sua propriedade e também a caçamba. Deve ser algum presbítero que tem uma capacidade financeira, certo? Para fornecer a título de que eu não sei. Se foi a título gratuito, ele cometeu um crime aí eleitoral. Se foi a título financeiro, ele vai ter que apresentar a documentação. Então, depois de tomar ciência desse vídeo, eu vou me posicionar, tá certo? Eu vou entrar com alguma medida judicial perante uma representação, perante o Ministério Público, para que ele possa se explicar quais os motivos que o fizeram a fornecer a retroescavadeira e o caminhão para que fosse praticado esses crimes. Então, apesar de não chegarem a ser usados esses equipamentos, no caso o caminhão e a retroescavadeira, mas serviu de ameaça e ficaram à disposição ali dos membros do pastor da Assembleia de Deus para praticar o vandalismo. Então, nesse caso, a gente vai instar o Ministério Público para ele se pronunciar e também informar ao juiz que essa pessoa indiretamente ou diretamente participou do vandalismo, ou até, se possível, chamá-la como testemunha para ela participar da audiência que vai haver brevemente. O terceiro processo é em relação a um cantor chamado Joel Calisto. Este jovem cantor, ele foi proibido de cantar nas igrejas e, logicamente, de anunciar o seu trabalho. Ele cantava normalmente nas igrejas da Assembleia de Deus, que é onde ele nasceu e cresceu, e o pastor Ailton proibiu que ele cantasse nas igrejas. Isso aí gerou prejuízo para ele. Nós entramos com ação, ganhamos em primeiro grau, o pastor Ailton recorreu e o Colégio Recursal manteve a condenação, tá certo? Foi uma condenação de R$ 3.000, é pouco, mas para o irmão Joel Calisto é muita coisa, que atualmente ele está passando por problemas financeiros exatamente por conta disso, que ele não pode mais cantar nas igrejas, nos templos da Assembleia de Deus. Então, são essas situações que eu coloco ao conhecimento aí de vocês e espero que isso seja republicado para o pessoal entender como essa administração age contra aquelas pessoas que o criticam. Eles não admitem crítica. Quanto a esse pastor que fez uma publicação recente, o Isaac Pedro, eu tenho um relato de um irmão lá de Paudalho que foi demitido. Isso aí, eu tenho um documento sobre isso. Foi demitido porque ele soube que o irmão tinha se divorciado. Ele chamou o irmão, queria obrigar o irmão a voltar para a esposa, certo? Manter o casamento, voltar para a esposa para não perder o emprego. O irmão não obedeceu, terminou perdendo o emprego, isso resultou também num processo, tá certo? Quem tiver dúvida, me procure que eu passarei documentos sobre isso. Um bom dia a todos.